que acho que foi muito bem pensado, porque apareceu. Tem aqui um jovem comigo. Tem aqui um jovem e eu estou muito feliz porque ele faz parte hoje para cá, para a revista. Pois, graças a este trabalho que eu tive conhecimento, eu já sabia que eram campeões do mundo, campeões da Europa, etc. Agora apanhei-o aqui. Com muito custo eu trouxe-o aqui para o meu lado. E ele vai dizer qualquer coisa, quer dizer, com muita dificuldade, mas não está com dificuldade. Não, tem um sorriso, tem uma coisa, diz tudo. Mesmo que eu não diga nada, só o sorriso dele diz logo. Portanto, Pedro, tens a palavra. Boa tarde a todos. Sobre este sábado, se não me engano, que a minha amiga Laura que ia ver esta apresentação e disse logo que sim. Ela disse-me que eu e a minha irmã aparecemos aqui no verso da capa. Tem aqui algumas frases e é engraçado elas vão aqui. Será que Portugal ama a sua juventude? Deixou-me refletir. Eu diria que sim, mas diria que não apoio é suficiente. Embora pelo visto já não seja jovem, porque já estou acima de 24. Portanto, se calhar não sou jovem, por definição. Já saíste de casa? Não. E posso dizer que pronto, tive a sorte dos meus pais me permitirem entrar no ensino superior e licenciar, mestrar, estou agora a doutorar na Faculdade de Engenharia, na Universidade do Porto, e posso dizer que acho que essencialmente metade dos meus colegas ainda estão em casa dos pais, porque ou saíram, metade, sim, acho que uma metade foi para fora, Espanha, Suíça, França, Inglaterra, Holanda. Os que ficaram aqui, a maioria manteve em casa dos pais, e quem vive fora da casa dos pais vive com muita dificuldade. A verdade é que, posso dar o meu exemplo, estou a doutorar neste momento e se eu não quiser ir para o interior, se eu me quiser manter aqui no litoral, é incomportável arrendar uma casa para mim, sozinho, e acho que teria que, sei lá, passar os dias à água, pá, não ia dar para muito mais. Mas eu fui convidado aqui então pelos meus resultados também desportivos e é engraçado quando falam sobre acreditar nos jovens. Eu acho que se calhar só a minha mãe é que acreditou em mim na altura. Não senti sempre, pronto, ainda por cima porque é um desporto ainda amador, não é um desporto olímpico, mas senti sempre da comunidade pouco acreditar na juventude, pouco acreditar neste sonho, e eu comecei, até comecei aqui na Académica de Espinho, na classe de patinagem do hóquei, fui fazer patinagem artística e na comunidade escolar a verdade é que foram poucos que acreditaram em mim. Pronto, achavam que era sempre um hobby, a parte de patinagem artística, sempre um complemento à formação e que não era um bocadinho como se fosse uma perda de tempo e pronto, é tipo um passatempo e nunca acreditaram verdadeiramente no valor do desporto, que eu acho que hoje em dia os jovens acreditam bastante, e acho que hoje em dia sinto ainda muito da parte, porque eu também dou treinos, e sinto da parte dos pais, dos atletas que dou treino, muitas vezes a limitação de acharem que o desporto, ou não interessa ver o desporto. Acho que Portugal está entre os piores países da União Europeia no que diz respeito à atividade física, ao desporto. E a verdade é que eu acho que o desporto só me trouxe vantagens. Eu acho que chegar onde cheguei, estar agora a doutorar, além de todos os meus resultados esportivos, tudo aquilo que eu sou hoje em dia, eu acho que 80% veio do desporto e dos valores que o desporto me obrigaram
a desenvolver e me deram. Portanto, acho que é importante acreditarem um bocadinho mais também na juventude, acreditarem mais que os vossos filhos ou os vossos netos são capazes de estudar, de fazer desporto, de estar na música, toda uma outra atividade. Acho que é importante acreditarem que eles e transmitirem vir de vocês que eles podem fazer mais do que só a escola, mais do que, não dizer que a escola não é importante, como é óbvio, é importante, mas acho que às vezes acredita-se pouco nos jovens e limita-se muito o que é que eles podem fazer, acho, e não se protege muito, e acho que é importante também dar-lhes asas para eles voarem e acreditar neles, acreditar na juventude também. E é isso. Só ia colocar duas pequenas perguntas. O que é que levou, que trabalhos é que tiveste para ser campeão do mundo? Este ano eu já fui na Seleção Nacional há 10 anos, já patinei há 19. Acreditar, sem dúvida. Acreditar, tenho algumas memórias muito engraçadas e eu não tinha muito jeito para a patinagem. Era um bocadinho descoordenado, magricela, assim, não... há miúdos que começam, normalmente começam com 6, já comecei com 10, 6 ou menos. E nota-se logo, aquele miúdo vai ter futuro. Eles são, quando se é jovem, o talento nota-se muito, e eu sempre acreditei no trabalho, e eu olhei para, na altura, para o meu atual treinador, que foi campeão do mundo em 2010, o Hugo Chapouto. Eu olhei para aquilo e disse, eu consigo chegar lá. E basicamente tracei aquele objetivo, mas um objetivo de 10 anos. Mais. Eu acho que tracei esse objetivo em 2007, 2008. E um bocadinho no início à sombra da minha irmã, ela que era um bocadinho a estrelinha e eu era o patinho feio da família em termos desportivos. Mas acreditei sempre, lutei sempre, mesmo quando diziam, olha, já chega, ou não dedica-te à escola, dedica-te a estar com os amigos, ou nunca estás com os amigos. E eu tracei aquele objetivo e disse, não, eu vou treinar até chegar lá. E basicamente acreditei em mim e trabalhei para isso. Desde o primeiro ano em que fui à Seleção Nacional, aí consegui logo a minha primeira medalha, na altura júnior. E mantive o foco e chegou a medalha agora este ano, conseguimos os 3 ouros nos Jogos Mundiais pelo Comitê Olímpico e no Europeu e no Mundial, assim, os 3 seguidos. Eu sou natural de Famalicão, resido em Braga e sou presidente da Associação de Handball de Viana do Castelo, então, vocês sabem. E então, a semana passada estive na gala da apresentação da Cidade Europeia do Desporto em Viana do Castelo e estupefacto ouvi o discurso dos políticos, o Presidente da Câmara, o Secretário de Estado de Desporto que apareceu lá, tudo com promessas da juventude, do desporto, e eu depois no terreno, em que sou Presidente da Associação de Handball, que só tem 2 clubes em Viana do Castelo de handball, um em Caminha e outro em Afide, e não vejo grande apoio da autarquia nesse aspecto, porque há muita dificuldade a partir de determinada idade de reter os jovens. Porquê? Não há universidade em Viana do Castelo, tem que ir para o Porto, para Braga, e então, a partir de determinada idade, esses potenciais jogadores que podiam servir as seleções nacionais vão para o Porto, vão para Braga e depois vão jogar no ABC, no Futebol Clube do Porto, no Boa Vista e por aí lá. E depois, quem está no desporto de alto rendimento, no Estal Pedro, não há grandes facilidades como pensam. O estatuto de ter o estatuto do desporto de alto rendimento é uma mentira em Portugal. O meu filho é jogador de handball, joga num clube da primeira divisão em Santo Tirso, anda no MEGSI na Universidade do Minho e não tem grandes facilidades. E então o que é que tem?
ter êxito desportivo descura um bocadinho também a universidade, vai fazendo. Mas não há o apoio que há nos outros países que eu conheço. Não é? Os jogadores e outros atletas de outras modalidades têm muita dificuldade. É por isso que eu admiro muito o êxito do Pedro. Primeiro, foco no desporto é fundamental. Podem não acreditar na gente, mas nós temos que acreditar em nós próprios. Ele acreditou nele. Estão aqui as medalhas. Mas os políticos têm que se deixar de discursos e apoiarem efetivamente o desporto nas localidades. Porque só aparecer para entregar as medalhas. Portugal foi campeão do mundo de handball em cadeira de rodas. Não teve o secretário de Estado, não teve o ministro, não teve o Presidente da República no Campeonato do Mundo. Foi realizado em Portugal. Não estiveram na final onde Portugal ficou campeão do mundo e da Europa em handball cadeira de rodas. Mas depois foram receber os atletas, até disse a um, se eu fosse aqui dava com a cadeira nos olhos. Porque na hora que precisavam de apoio não estava ninguém. O Marcelo devia andar a tirar selfies não sei com quem. Não é? E o Campeonato do Mundo foi realizado cá. Não foi na Arménia, nem na Checoslováquia, nem nada. Foi em Portugal. E não tinha um representante, um político. O António Costa agora apareceu no Campeonato do Mundo de Handball para tirar uma fotografia. E apoios. Este ano, mais um corte no desporto de alto rendimento. Nós vamos disputar agora o Campeonato da Europa de Handball. E cada vez temos menos recursos. Pois queixam-se que a gente o jogar com uma Suécia, o jogar com uma Dinamarca, é um feito que vocês nem imaginam, é um feito para os nossos atletas, não, vocês nem imaginam para chegar lá. Aí as condições que os suecos têm, os dinamarqueses, pavilhões aquecidos, todas as condições. A gente vai treinar, os pelos dos braços até ficam em pé, com o frio. É por isso que os êxitos do Pedro são de louvar, porque é com muito sacrifício e com muito amor às modalidades que eles fazem isso, e não pelo apoio que têm. Lá está. A juventude, a reverência, o querer, fundamental. Tem a ver com aquilo que vocês disseram, não é? O Paulo falou aqui, e também a Laurinda, de uma coisa que são os jovens que migram. Vocês lembram-se daquela célebre frase, saiam da zona de conforto. Ainda se lembra quem disse isto? Parece que há muita gente a suspirar para que ele volte. Eu não. Longe de mim. Mas muita gente a suspirar para que ele volte. E nessa altura nós fizemos, um grupo de amigos, fizemos um projeto que apresentámos à FCT, foi financiado, que está publicado em livro, que era os imigrantes portugueses qualificados. A maior parte jovens, que conheces. E só na Europa. Fizemos entrevistas, algumas presenciais, outras foi através do... Não havia ainda o Zoom, foi através do Skype, etc. E fizemos um questionário a centenas de jovens que estavam deslocados. Os jovens tinham pelo menos uma licenciatura. Portanto, não é o imigrante normal. E a esmagadora maioria dos resultados, o que salta dali é que eles saíram, são muito bem sucedidos onde estão a desempenhar, estão a trabalhar em áreas para a qual se formaram cá, como os nossos enfermeiros, por exemplo, são dos mais disputados hoje na Europa, estão a desempenhar isso, ganham muito bem, mas todos, se pudessem, voltavam para Portugal. Todos. Porquê é que não voltam? Era uma pergunta. O que é que obriga a que volte? Volte se tiver condições idênticas à que tem cá. Portanto, e não tenha. Só que eu nunca emigrei, estive fora há várias vezes nos percursos períodos, é que não sabe o que é difícil viver no estrangeiro. Portanto, é mesmo muito difícil. Então, porque é que eles emigraram? Não tinham condições cá. E uma pátria, um país que não consegue dar condições aos seus, ainda por cima, passam a vida a dizer-nos a geração mais qualificada de sempre e mandamos essa geração lá para fora. Portanto, não há hoje em dia, em Inglaterra é a maioria, mas não só, já é no norte da Europa, ainda é mais difícil. Não sei se alguns de vocês conhecem o norte da Europa, mas durante 9 meses a temperatura é aquela que está agora em Bragança, coisas do género. Vão para os enfermeiros, os médicos viram forçados a emigrar, os enfermeiros também, e os informáticos têm uma coisa nova que o Paulo, estou de acordo com o Paulo quando ele diz a aula mais cresce, curiosamente,
eu penso que a mais inovadora neste momento é a inteligência artificial. Vai fazer que qualquer dia, qualquer pessoa possa ter um certificado como o Relvas, sem ter escrito uma palavra, porque põe o tema daquilo que procura num programa que se chama Chat IPCT, não é? E aquilo lhe diz assim: agora quero que escrevas 20 páginas. E o programa escreve sozinho 20 páginas. Curiosamente, nem se pode chamar plágio àquilo, porque ele é um agregador de coisas que estão publicadas em todo o mundo, não se pode chamar plágio àquilo. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas possivelmente, sem equipes, não vai ter futuro neste mundo. Não tenho a certeza se vai ou não. Outra coisa também que só queria chamar a atenção, que me veio a propósito do que eles disseram, foi o facto de a gente acreditar nos jovens ou não. Eu acho que aqui nesta plateia toda acreditamos, porque se não acreditarmos ninguém nos vai pagar a segurança social, ninguém nos vai pagar a fome, temos que acreditar. Mas isso é o que eu pergunto e também faço em sala de aula para os meus alunos, como o Paulo costuma fazer. Pergunto: e vocês acreditam em nós? Não. Os jovens estão profundamente descrentes de quem está agora a governar, a gerir empresas, etc, etc. Só para terem uma ideia, desculpem lá o dado estatístico, Portugal é o país da Europa que menos confia nos políticos e nos partidos políticos. Eu costumo dizer: mas porquê? Depois a gente senta-se em frente ao telejornal e o que é que vai concluir? Não pode ser o Paulo que passa o tempo a clamar, eu ainda há bocado dizia, fala até que a voz doa, mas é que nós ouvimos o Paulo, eles não ouvem o Paulo. Portanto, o problema é esse. Não sei, eu não acredito no futuro, ao contrário daquilo que a Laurinda diz, etc. Não acredito no futuro, porque para mim há muito tempo que eu defini o que é para mim o futuro. E o único futuro, que vocês já ouviram dizer que não sabemos se existe ou não, porque ninguém cá veio para contar se existe ou não, o único futuro que eu posso conceber é: somos nós. Mas quem somos nós? O futuro dos nossos mortos. Nós somos exatamente o futuro dos nossos mortos. Até quando a gente morrer, acabou-se o futuro. Não, a única prova da nossa imortalidade são os nossos filhos e os nossos netos. Mas ao contrário, eu ouvi isto há muitos anos e foi quase um choque. O presidente dos alunos do ISEG, eu era novinho ainda, 20 e poucos anos, numa conferência que fazem anualmente, a dizer o seguinte: eu conhecia o administrador do Banco de Portugal, o administrador da Caixa de Depósitos, etc. E a contar o que aconteceu com ele. Então, quando eu me licenciei, fui para casa e perguntar: o que é que vais fazer? Vou esperar que o telefone toque. O que é que isso queria dizer? Quer dizer que no ISEG, sempre que acabava uma jornada, mandava-se o currículo dos alunos com as notas, etc., para as grandes empresas que recrutavam, e ele limitava-se a esperar que o convidasse a comer empadioca para a CUF. Agora, estão a ver o que é que acontece hoje? Eu pergunto isto mesmo aos meus alunos muito, etc. O que é que vais fazer quando terminares o curso? Se calhar vou trabalhar com uma caixa do Pingo Doce. Uma coisa que eu me desespera mesmo muito por falar em Pingo Doce é quando eu entro no Pingo Doce e vejo o nome da pessoa e diz colaborador. Paulo também detesta esse tipo de colaborador. Então, uma forma de amaciar as coisas é: os trabalhadores deixaram de ser trabalhadores, passaram a colaboradores. Os colaboradores nem sequer têm que ser muito bem pagos, eles colaboram, estão ali pela colaboração, não têm que ser muito bem pagos. Então deixou de haver classes. Portanto, há colaboradores, estão a ter tudo no mesmo saco. E estamos a hipotecar os nossos jovens. Quando eu me licenciei, era expectável que as pessoas que se licenciassem naquela altura tivessem empregos diferenciados. Neste momento não é. Para já havia uma coisa que era a licenciatura diferenciada já há muito. Determinados patamares são invisíveis, portanto, há uns que só se acedem por ter pertencido à Jota, não é? Então, mas há os outros que são invisíveis. Era a licenciatura que fazia a diferença. Passado algum tempo mais tarde, para reduzir custos com o ensino, criou-se o mestrado de Bolonha. E o mestrado de Bolonha, nunca mais me esqueço, eu estava aulas na Católica naquela altura,
e ver os meus alunos completamente desesperados, quando foi lá uma pessoa de uma empresa que era das principais recrutadores de alunos de Universidade Católica, dizer o seguinte: vocês agora estão a acabar a licenciatura, passou de 5 para 3 anos, no meu tempo até era 5,5, que era mais meio ano, 5 para 3 anos, mas, por favor, não nos mandem os currículos como faziam todos os anos, que nós não vamos aceitar. Tem que ter pelo menos um mestrado. E os jovens aquilo que lhes ensina, mas o que é isso? Então, nós pensávamos que ia melhorar tudo, vai melhorar tudo. Sim, o mestrado de Bolonha passou a ter os mesmos anos de estudo que tinha a licenciatura pré-Bolonha. E hoje não dá nada. Vocês, eu pergunto sempre, sabem que os sociólogos são chatos danados, quando falam com os jovens, etc., pergunto como é que vai, etc., o que é que fazem? E no Pingo Doce, as empregadas do Pingo Doce perto de mim todas já me conhecem, desde a Caixa, portanto eu pergunto-lhes, a esmagadora maioria são já licenciados. E até há pouco tempo, depois ficámos amigos, estava a fazer um mestrado em informática no técnico, que é um mestrado, como vocês sabem, dificílimo, rigoroso, etc. Eu estava ali na Caixa do Pingo Doce. Porquê? Não tem alternativas. E são a questão do empobrecimento dos salários, não é? O abaixamento de salários. Quem é que castiga mais? Aliás, basta vocês verem quando há crise de emprego, os jovens são os primeiros a sair. Por isso, como não são trabalhadores, são colaboradores, a gente dispensa. Depois aconteceu outra coisa que eu também detesto, um termo, e já dei aulas em cursos desses, que é a gestão de recursos humanos. Gestão de recursos humanos é uma falácia ao nível do colaborador. Porquê? Isso significa a pessoa, ele passa a ser um recurso. Então agora estamos com prejuízos, vamos cortar. Onde é que podemos cortar? Nos recursos que são mais fáceis de cortar. Tenho uma colega minha, que é professora universitária, com doutoramento, com tudo isso, mas é daquelas pessoas que está sempre insatisfeita. Há 6 meses fez um post no Facebook, que eu conheço pessoalmente, com um colega dela, a dizer que tinha arranjado um emprego de sonho da vida dela. Mantinha na mesma de ser professor, mas graças àquela ideia dos nómadas digitais, ela arranjou um emprego na Microsoft a ganhar 3 vezes mais do que ganhava como professora universitária. E manteve e podia ter acumulado. E trabalhava em casa, para todo o mundo. A semana passada pôs um post que eu já estava à espera que acontecesse, porque veio um anúncio que a Microsoft dispensou 100.000 para fim de jeito. Foram os mais novos, de um momento para o outro. Portanto, aquela ideia de que as informáticas, etc., é ótimo para trabalhar e tudo isso, em tempo de vacas gordas. Quando é vacas magras, aquilo vai tudo por aí abaixo. E a Google também. A Google também dispensa imenso. Também. Agora vocês vejam o que é que aconteceu com essas tecnológicas terem tido lucros, uma coisa estratosférica, etc. Foi o confinamento. Portanto, era tudo feito em confinamento. E agora o que é que se está a descobrir? Que as pessoas continuam a querer a rua, as esplanadas dos cafés, etc. e não querem estar a trabalhar em casa. Eu acho que deve ser horrível. Por exemplo, quem anda na universidade sabe que não é só as matérias que são ensinadas que se aprendem. Aprende-se a ser cidadão, há outras coisas que se aprendem. Mas quando estão em casa, eu cheguei a ter aulas online nessa altura e a maior parte dos alunos estavam em aula online, principalmente quando a aula era às 8 da manhã, não ligava à câmara. Eu perguntava, mas o que é que se passa? Liga a câmara. Ainda não me vesti. Estão assim, implicando, é aquela inércia, etc. Bom, então estamos a falar o quê? Robôs? Estamos a falar de robôs? Não sei. Eu costumo dizer que não posso falar no futuro, não sou pessimista, sou realista. Porque não há provas de que ele exista, como eu disse, a não ser nós. Não é? Quantos de nós, se agora fosse perguntar a um de vocês que estava a ouvir as respostas, não fizeram planos para que os seus filhos tivessem aquela vida? Não é? Para a rapariga, já sabemos qual era o plano principal, era casar bem, ficar arrumadinho. Para os rapazes, era arranjar um emprego no meu tempo, qual era o melhor emprego que se podia arranjar? Função pública. Era para toda a vida. Sabia que entrava naquele dia, saía 36 anos depois naquela categoria. Era para toda a vida. Isso agora acabou. Já não há nada e as não sabem a ver com isso. Os mais novos, nem isso têm. Portanto, tem o Pingo Doce, que ainda emprega muita gente, mas já estou a ver.